Bom, gente, em Astrologia e Você, dessa semana, vamos estar falando sobre o ascendente em Áries, onde vai mostrar sua personalidade e seus temperamentos, né? E vamos falar nesse vídeo o que? Como você trabalhar esses temperamentos, né, para todos aqueles que têm o ascendente em Áries. Então, todos aqueles que têm o ascendente em Áries, assim que vocês pegarem seu mapa astral, tentar identificar a simbologia. Então, vamos lá. O que a gente tem que trabalhar? Primeiro, assim, isso vai servir para todas as áreas, porque o ascendente vai pegar um pouco de todas as áreas. O ascendente é o temperamento e a personalidade. Então, quais são as características positivas de quem tem ascendente em Áries, né? As características positivas vai ser pioneiro, executivo, competitivo, né? E assim por diante, como está escrito, né, no slide. Só que o que é importante nisso? Você vê em qual área que você está querendo ter foco, por exemplo, se é no relacionamento, se é num trabalho, né? Se é com a saúde, né? Se você está usando essas qualidades para essas áreas, né? Então, por exemplo, vamos falar de relacionamento. Será que você está sendo muito animado dentro dessa relação sua? Porque caso você tiver, então você está dentro da característica positiva. Será que você está sendo corajosa nessa relação? Né? E assim por diante. Né? Será que você está sendo independente dentro dessa relação, de repente amorosa? Né? Porque caso não, então aí você está numa característica negativa do seu ascendente. O que é interessante? Se você identificar o que é positivo e o que é negativo, você consegue estar trabalhando isso de uma forma mais consciente e não deixando a vida te levar de qualquer forma. Tá? Pode servir para trabalho também. Então, será que você está sendo competitivo, muito competitivo no seu trabalho? Será que você está sendo pioneiro, executivo? Isso, se o caso sim, a resposta for sim para todos aqueles que têm ascendente em Áries, então sim. Então você está na característica positiva, né? E aí há a possibilidade de colher bons frutos com isso. Ao mesmo tempo, tem as características negativas de Áries. É o mesmo processo. Você vai pegar o foco que você quer trabalhar essas qualidades e vai tentar fazer essa reflexão. Então, por exemplo, dentro de uma relação amorosa, de novo, será que você é muito dominador ou dominadora dentro da sua relação? Caso você esteja muito dominador ou dentro dessa relação, então você está numa característica negativa, né? Será que você está sendo violento nessa relação? Intolerante? Mesmo processo. Se você está numa relação amorosa, você está sendo intolerante ou apressado, por exemplo, você está numa característica negativa de Áries. Mostrando essas duas características, e como eu falo sempre em todos os meus vídeos do YouTube, você agora começar a querer entender a causa. Você já descobriu, né, a ação das coisas, né? Então, ou você é dominador, ou você não é, ou você está na característica positiva de ser executivo ou pioneiro. Agora você tem que entender o que te causa chegar nisso, né? Qual é o evento, por exemplo, vamos falar de ser dominador, qual é o evento dentro de uma relação, se a gente pegar o campo amoroso, qual é o evento dentro de uma relação amorosa que te deixa dominador? Ou qual é o evento dentro do trabalho que te deixa dominador? Não é? E assim por diante. E aí, você sabendo da causa, você consegue resolver o problema. Agora, o interessante, que é uma frase chave para quem tem ascendente Áries refletir essa semana, qual é? A palavra de Áries seria eu sou. E aí, o interessante é você se perguntar o que você é, né? Para quem tem ascendente Áries. O que é você hoje? Né? Ou melhor, o que você quer ser? Porque Áries está ligado a ser, né? A criar, né? Buscar. Então, o que você busca? Né? O que você está querendo criar? E a palavra-chave para todos aqueles que têm ascendente ariano é atividade. Será que você está sendo pouco ou muito ativo? Né? O ideal seria encontrar o equilíbrio dentro disso tudo. Mas onde você está nessa atividade toda?
Né? Será que no trabalho você está sendo bem ativo, bem produtivo ou não? Né? Então, vou deixar para vocês essas duas reflexões. Se pergunte, o que você é? Né? E se pergunte novamente, será que você está sendo ativo ou não? A primeira casa de Áries, basicamente, ela tem alguns significados. Né? É onde vai cair o ascendente, Áries na primeira casa. E aí, como está no slide, é só vocês lerem, mas eu destaquei algumas palavras interessantes. O que tiver em verde são coisas positivas, o que tiver em vermelho são coisas negativas, e o que tiver em azul seria algo meio equilibrado. Então, primeira casa de Áries, vamos pegar o primeiro texto, primeiro parágrafo. Basicamente agitado, a sua abordagem do mundo e mais direta do que a diplomacia. Né? Então, assim, em que área da vida isso está acontecendo hoje? Né? Será que é no seu trabalho? Se for, por que você está agitado? Né? E está tendo essas abordagens diretas? Isso está sendo prejudicial ou não? Então, sempre se perguntar. Né? Por exemplo, você tende a se irritar com os outros com a sua agressividade. Então, mesmo processo. Faça a reflexão sobre isso. Por que você está se irritando então com os outros? Caso esteja acontecendo com você, claro. Tá? E assim por diante. Né? Uma característica positiva é corajoso e dinâmico, luta pelo que crê quando é necessário, mas prefere usar o espírito. Então, em que área da sua vida você está fazendo isso? E melhor, será que você está fazendo isso? Será que não seria hora de fazer isso em alguma área da sua vida? Tá? Vale repetir, vou repetir mais uma vez, isso é para quem tem ascendente em Áries. Na outra semana eu vou falar dos outros ascendentes. Em geral, quem tem ascendente em Áries na primeira casa tem iniciativa, né? Só que acaba fazendo as coisas, sendo proativo e de repente não termina as coisas. Será que você está nessa fase ainda? Será que você passou dessa fase? Então faça essa reflexão e tenta refletir sobre essas palavras destacadas dentro das áreas de ações da sua vida, para aí sim, talvez você conseguir ter uma pequena solução, uma grande solução e tentar resolver os seus problemas do dia a dia. Bom, me siga lá no canal do YouTube, a Branco e o Preto, para quem quer fazer mapa astral, meu WhatsApp segue abaixo, tá? E meu mapa astral, ele está incluso 30 folhas falando sobre a sua vida de acordo com a tradição astrológica. E vou frisar mais uma vez que a astrologia que eu trabalho é uma astrologia simbólica dentro dos arquétipos, né? Sem os misticismos e os mitos que existem por aí, né? É justamente a gente procurar se identificar com os arquétipos, ou seja, com a simbologia, e assim que há a identificação, a gente tentar fazer uma reflexão para a gente achar uma solução para determinado problema. Bom, gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais.